Ora, mais uma vez, quero saudar aos irmãos com a paz do Senhor, e para nós penso que é também um privilégio voltarmos à casa de Deus, não é? Amém. 15 dias, não é? Sem nos vermos juntos, a gente sente a falta uns dos outros, não é? Amém? Concordam comigo? Então, depois das nossas férias, também, graças a Deus, uma semana boa, regressamos no domingo. Fim de semana prolongante também, graças a Deus, tivemos um bom tempo. E agora, hoje, aqui estamos outra vez reunidos, não é? Bem dizia o Salmo, é quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos, reunidos, amém? E sabemos que o nosso Deus está aqui nesta manhã. Então, convidava os irmãos, por favor, a ficarmos de pé e orarmos a Deus, pedirmos a bênção de Deus para os nossos corações, não é? E que Deus possa abençoar a nós e que possamos sentir hoje, mais uma vez, o toque de Deus para as necessidades físicas e espirituais que nós necessitamos. Amém? Querido Pai Celestial, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria, com prazeres, e, Senhor, sabemos e confiamos e temos esta certeza de que Tu estás connosco, porque as Tuas promessas não falham e foi isso que Tu prometeste, estar juntos daqueles que Te adoram, que Te louvam, que Te servem, que Te seguem, ó Senhor, e por isso nós sabemos e estamos convictos de que Tu estás aqui connosco nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela semana que nos tens concedido, pelos trabalhos, pela saúde, pelo pão de cada dia. Oh Deus, muito obrigado. E nesta manhã agora entregamos este culto nas Tuas mãos. Abençoa os nossos corações, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor. Oramos e pedimos que Tu também possas orientar e dirigir a sua vida, que fales aos seus corações, bem como os nossos queridos irmãos que não podem estar connosco por motivos de doença, Senhor. Ó Deus, continua a abençoá-los, a tocar nas suas vidas, nos seus corpos, ó Senhor, para que eles não, mesmo na dificuldade, na adversidade, Senhor, não percam e nunca se desviem de Ti, ó Senhor. Deus, mais uma vez eu entrego este culto nas Tuas mãos, Senhor, e que tudo aquilo que se vai ser realizado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. E é no nome de Jesus que eu Te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer... Amém. Então, continuemos na presença de Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Graças damos ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Ele é digno de ser glorificado. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diga amém. Aleluia. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Este coro diz santidade. É o que eu desejo, é o que necessitamos. Santidade, fidelidade. Amém? Retidão. Vamos continuar em espírito agora de louvor e adoração ao Senhor. Amém. E levantar a Ele este louvor. Amém? Aleluia. Santidade, santidade é o que eu desejo. Santidade, necessito. Santidade, santidade é o que queres de mim. Fidelidade, fidelidade, fidelidade é o que eu desejo. Fidelidade, necessito. Fidelidade, fidelidade é o que queres de mim. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade conforme a Tua, Senhor. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade conforme a Tua, Senhor. Holiness, holiness, holiness is what I long for.
Holiness is what I need. Holiness, holiness is what you want from me. Faithfulness, faithfulness, faithfulness is what I long for. Faithfulness is what I need. Faithfulness, faithfulness is what you want from me. So take my heart, so take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. So take my mind and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. Retidão é o que eu desejo. Retidão, necessito. Retidão é o que queres de mim. Meu coração renova. Minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração renova. Minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração renova. Minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Conforme a tua, Senhor. Conforme a tua, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Este coro diz, vem, hoje é tempo de louvar, amém? E não há tempo melhor do que hoje, amém? Cada momento é momento de nós louvarmos e engrandecermos no nome de Deus, amém? Vamos chegar à sua presença e louvá-lo, amém? Aleluia. Santo és tu, Senhor. Vem
se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Vem como estás, vem louvar. Vem com o que tens perante Deus. Vem, hoje é tempo de louvar. Vem, hoje é tempo de dar teu ser. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que é Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Um dia toda a língua dirá que és Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Um dia toda a língua dirá que és Senhor, todo joelho se dobrará. Existe um tesouro guardado para todo aquele que crê. Vem, oh vem, vem, vem. Aleluia, Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai Santo. Digno és tu de receber glória e honra, Pai Santo, aleluia. Tu estás acima de poderes, tu estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana. Já existias antes da criação. Tu estás acima do que se ouviu, tu estás acima de tudo que se viu, das riquezas e todos os tesouros. Teu valor não se pode medir. Sendo
acima de poder, tu estás acima de príncipes e reis, pois não existe sabedoria humana, já existias antes da criação. Tu estás acima do que se ouve, tu estás acima de tudo o que se vê, das riquezas e todos os tesouros. Teu valor não se pode medir. Foi na cruz que Jesus sofreu, e sem amor o povo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim Jesus me amou. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone. The rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Foi na cruz que Jesus sofreu, sem amor o mundo humilhou, mesmo eu sendo pecador, sem merecer. Mesmo assim Jesus me amou, e mesmo eu sendo pecador, sem merecer, mesmo assim Jesus me amou. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Graças, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia. Poderoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque tu estás aqui, Senhor, ministrando. Tu, Senhor, aleluia, nos deste tão grande amor, Senhor, aleluia, deste tudo que tinhas, teu precioso, único Filho, para morrer por nós, Pai Santo, para pagar o preço que nós não podíamos pagar. Por isso estamos sempre gratos, Senhor, e sempre, Senhor, com o coração virado para Ti em agradecimento, Senhor, porque Tu és tudo para nós. Continua agora, Senhor, ministrando ao Teu povo, Senhor, por meio da Tua palavra que agora vai ser transmitida, Senhor. Unge o Teu servo com poder e graça, Senhor, e que possa transmitir aquilo que Tu tens colocado no seu coração, Senhor, e que nós possamos continuar na Tua presença, Senhor, com os nossos corações abertos para Ti, para receber de Ti aquilo que Tu tens para nós. Desde já te agradecemos e pedimos que continues abençoando o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, vamos neste momento receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra. Amém? Amém. Podem sentar-vos, irmãos. Amém? Glória ao nome do Senhor, não é? Que o nosso coro diz: Tu estás acima de poderes. Amém? E é isso. Esta é a nossa certeza e por isso nós estamos aqui nesta manhã, porque estamos diante daquele que está acima de todas as coisas, não é? Aquele que
tem o controle de todas as coisas e por isso nós viemos aqui nesta manhã com alegria, com prazer, para o adorar e também ouvir daquilo que Deus tem feito para cada um de nós. Amém? Meus irmãos, eu queria nesta manhã também partilhar alguma coisa convosco, que já temos tido, na minha opinião, e penso que vocês também de acordo comigo, já tivemos um bom tempo na presença de Deus neste dia, e nós queríamos agora também ouvir de Deus aquilo que Deus tem para nós, não é? Irmãos, e há 3 semanas atrás, porque no domingo passado não tivemos, e o outro também estivemos ausentes pela nossa semana de férias, mas a última que eu ministrei para vós, os irmãos devem estar recordados, que nós meditamos sobre aquele agricultor, não é? Que foi bem sucedido na sua colheita, não é? E ele decidiu fazer novos celeiros, derribar os velhos, e ele estava tão emocionado, tão importante, e o grande erro que ele cometeu foi negligenciar a pessoa de Deus, não é? Ele não se lembrou que tudo aquilo que ele tinha dependia de Deus e o sucesso, e portanto ele negligenciou a pessoa de Deus. E é neste contexto de negligenciar a pessoa de Deus, o que é grave, não é? E nós sabemos disso, que espiritualmente e pelo contexto bíblico sabemos que é grave nós desligarmos ou negligenciarmos a pessoa de Deus. Eu hoje queria partilhar convosco, ainda dentro deste contexto, o tema Um Convite e seus resultados. Irmãos, e tendo em conta isto, porquê? Porque Deus fez um convite ao seu povo, mas eles negligenciaram o convite de Deus. E penso que nós estamos todos conscientes de que estamos a viver momentos em que também todas as pessoas hoje, uma grande maioria das pessoas hoje, continuam neste caminho de negligenciar a pessoa de Deus. Deus para muitas pessoas não é algo importante, não é relevante. Deus talvez para muitos é uma ideia religiosa de alguém que quer manipular as pessoas e dizem que existe um Deus que controla. Irmão, mas biblicamente, e nós queremos nesta palavra de Deus porque há muitas provas de que ela é real e verdadeira, nós queremos nesta manhã dizer: Senhor, eu quero ter um comportamento diferente, eu quero adorar-te, eu quero te servir, eu quero colocar-te no centro da minha vida, não é? Eu não quero negligenciar, não é? A tua pessoa. Irmãos, e a base dos meus pensamentos nesta manhã está numa parábola que nós encontramos lá ali em São Mateus, no capítulo 22, desde o verso 1 até ao verso 14. São Mateus, no capítulo 22, desde o verso 1 ao verso 14, que tem como título a parábola das bodas. Irmãos, e nós nesta parábola vamos extrair para nós lições muito importantes e que no centro da minha meditação é o perigo de nós negligenciarmos o convite de Deus, a chamada de Deus a cada um de nós. Irmãos, e vamos ler os 2 primeiros versículos ali e ver alguma coisa mais que temos ali para começar, para uma introdução dos nossos pensamentos. E desde já eu digo que o primeiro aspecto que eu quero referir aqui no nosso texto é que aquilo que nós vamos ler, esta festa que nós vamos analisar e partilhar alguns pensamentos, ela tem uma relação com o campo espiritual. E a base daquilo que eu estou a dizer está ali nos versos que nós vamos ler, verso 1, que diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, e agora cá está, o que é que ele diz lá? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Eu vou repetir. O reino dos céus é semelhante. Então, o que é que isto significa? Significa que tudo aquilo que nós, a partir de agora, vamos abordar, aquilo que Jesus ensinou através dessa parábola, ela tem uma
relação, tem um envolvimento com a nossa vida de relação e no futuro a vida eterna com Deus. Portanto, é semelhante. Isto significa que tudo aquilo que vai envolver esta festa, ela pode ser transportada para o campo espiritual. Está bem? Então, a partir daqui, vamos analisar a parábola e transportá-la para nós, para o nosso campo espiritual. Vamos ao verso 3, que diz assim, o verso 3 diz assim: e enviou os seus servos a chamar quem? Os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Diz, e enviou os seus servos a chamar quem? Os convidados. Irmãos, e não há, como é que eu ia dizer? Não há convidados se não houver o quê? Convite. Não é? Primeiro tem que haver um convite para haver convidados. Não é? Irmãos, e o que é um convidado? O convidado é aquela pessoa que é próxima, é amiga, é uma pessoa que está intimamente relacionada com alguém que deseja partilhar com ele aquilo que vai na alegria e o prazer da sua vida, certo? Todos nós sabemos muito bem que quando chegam os dias dos nossos aniversários ou festas qualquer especial, qual é o nosso primeiro plano? É fazer um convite para convidar um amigo A, aquela pessoa que eu tenho muita estima, aquela que eu tenho muita relação, para isso, olha, venha cá para estar comigo, para festejarmos, para termos um bom momento de alegria, etc, etc. Certo? Não é? E o que é que nós vemos aqui? Diz que este homem, este dono desta festa, que espiritualmente nós sabemos que é a pessoa, figura a pessoa de Deus, e eu disse que há uma relação, por isso é semelhante ao reino dos céus, ele faz um convite às pessoas mais próximas, a um povo especial que ele criou para si, e ele faz um convite para ter o quê? Intimidade, para ter relação, para se aproximar dele, para ele poder comunicar, para eles estar juntos. Amém, irmãos? E isto é muito importante para nós percebermos isto. No sentido espiritual, não é? Todos nós sabemos que Deus tem um povo a que Ele criou, um povo que Ele formou para ser seu, que é o povo de Israel. Não é? Vamos ler ali em Levítico 20, 26, Levítico 20, 26, vemos isto, que é este povo que Deus endereça o seu convite para intimidade, para comunhão. Por isso nós temos ali Levítico, o que é que diz lá? Não é? E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou. E agora, e separei-vos dos povos, para quê? Seres meus. Portanto, Deus formou um povo, Deus chamou este povo para ser seu, para ter uma relação com Ele, para se relacionar com Ele. Veja Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então o que é que lá está? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Portanto, o que é que nós temos aqui? Um convite de Deus ao povo de Israel para se relacionar com Deus, para ter uma intimidade com Deus, para viver em comunhão, em intimidade com Deus, não é? Só que infelizmente, eu sei que o irmão vai dizer assim hoje, mas tem a lista, não é? Vamos ao verso 3, e quem não tem o contexto pode ter a Bíblia aberta, lá em Mateus 22, 3. Vamos ler o verso 3, e o que é que nós encontramos ali no verso 3? Diz que, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E o que é que aconteceu? Estes não quiseram. Os servos, este homem envia o convite, mas essas pessoas que foram convidadas não quiseram ir. Estávamos a falar do povo de Israel. E vamos ver a realidade do povo de Israel. Em Isaías 43, verso 21 e 22, o que é que diz lá? Este povo que formei para mim, para que me desse o quê? Louvor,
Contudo o quê? Tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Está certo? Então, no sentido espiritual, é o que nós estamos a ver. Deus envia o seu convite a Israel, ao povo a que ele formou, mas esse povo o que é que diz? Não quer nada com Deus, não quer saber de Deus, nem sabemos, não é? Do meio, o que é que eles fizeram, as revoltas, não é? A desobediência, tanta coisa. O que é que mostrou? Mostrou precisamente que eles não estavam interessados. Infelizmente nós até sabemos, em determinado momento, em que eles refilaram porque é que nos tiraste do Egito, era a gente que queria lá estar. Não é? Este povo que Deus formou não aceitou, rejeitou o convite de Deus, certo? Vamos voltar agora ao nosso texto. Já vimos para quem foi o convite, já vimos o que é que fazer e qual é o comportamento desse homem, desse dono dessa festa. O que é que diz? E o terceiro aspecto que nós encontramos ali, verso 4 e verso 6. Olha o que é que diz lá. O dono reforça o convite, uma vez mais. Quer dizer, o primeiro convite foi dado, mas Deus não ficou satisfeito. Ele fez um outro convite, reforçou o convite. E qual foi o resultado? Olha o que é que diz lá. E enviou o quê? Outros servos, dizendo aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, o que é que diz lá? Eles não fazendo caso, foi um para o seu campo, e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Irmãos, inicialmente o convite de Deus a Israel foi através de quem? Dos profetas. Não? Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Tanto, este foi o primeiro convite de Deus a Israel. Mas de Israel, perante o convite dos profetas, o que é que ele fez? Rejeitou. Não se envolveu, não esteve interessado. E o nosso Deus reforça esse convite. E reforçou com quem? Com Jesus. Eles não quiseram nada com os profetas, mas o nosso Deus enviou Jesus. Para que Jesus pudesse outra vez ministrar e reforçar o convite de Deus. Vinde a mim. Mas demos o verso 5. Olha o que é que diz lá o verso 5. Porém eles, não fazendo caso, foram cada um para o seu negócio. Irmãos, se nós formos ler Lucas 14, que é um texto paralelo deste, nós temos ali uns aspectos até bastante interessantes acerca destes que foram para um campo, outros foram para aqui, outros foram para lá. Olha o que é que diz Lucas capítulo 14, verso 17 a 20. É o mesmo contexto, mas é agora descrito por Lucas. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer a quem? Aos convidados. Vinde, que já está tudo preparado. E agora, repare. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusar. E outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusar. E o outro disse, casei e, portanto, não posso ir. Irmãos, desde já, deixem-me fazer aqui uma relação com a mensagem de há 3 domingos atrás. Aquele agricultor teve sucesso na sua vida, mas ele não se lembrou de Deus. Ele era só os seus celeiros, os meus celeiros, a minha alma, meu. E o que é que nós encontramos aqui? Precisa da mesma coisa. Estas pessoas não estão interessadas no convite, nem de quem vem o convite. Ele diz, eu tenho outras vidas, as minhas coisas, a minha vida pessoal está acima de tudo. Não estou interessado nesse convite. Irmãos, e o ponto principal aqui é o desinteresse do convite. E não há outra coisa. Concordam comigo, certo? E porquê que nós dizemos que é um desinteresse? Porque, repare, que eu saiba, e se calhar vocês vão concordar comigo, não é? Ninguém compra um campo sem primeiro ver. Certo? Ninguém vai comprar as juntas de bois
sem olhar para os animais. Não é? E ninguém casa e olha, eu já não vou. Não está... Irmão, o que é que isto mostra? Desinteresse. Desculpem a expressão e entre nós. Desculpas. Eles não querem. Acabou. Só que não querem dizer não quero. Arranjam formas de fugir. Todas aquelas pessoas, o que é que eles estavam a dar? Prioridade à sua vida pessoal. Irmãos, e o que é que o mundo hoje, só para tentar fazer, o que é que o mundo hoje faz? O interesse é a sua vida pessoal, está em primeiro do que tudo. Deus, muitas vezes até infelizmente as pessoas começam muito bem nos caminhos de Deus, mas de pecado vem o sucesso, vem a sua vida, vem isto e aquilo, e querem lá saber mais de Deus. O que é importante agora é a minha vida pessoal, não é? Irmãos, e Deus também hoje continua, ou continuamos hoje a assistir um pouco a esta situação, não é? E o mais grave que nós podemos encontrar neste contexto é o verso 6. Olha o que é que diz o verso 6, 22:6, não é? E outros, aqui, apoderando-se dos servos, o que é que eles fizeram? Os ultrajaram e os mataram. Oh, irmãos, também temos aqui uma realidade destas palavras. Querem ver a realidade destas palavras que está aqui? Mateus 27, 22, 23. Vocês conhecem muito bem o que é que aconteceu, não é? Quem é que veio reforçar o convite? Jesus. Jesus representa estes outros servos que vieram. E o que é que aconteceu ali? Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? E no nosso contexto, não estamos a alterar nada, dizer assim, aquele que veio reforçar o convite de Deus, está aqui, o que é que vocês disseram? O que é que faremos com ele? E o que é que eles dois disseram? Seja crucificado. E o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. O que é que estes servos fizeram? O que é que estes convidados fizeram a estes outros servos? Mataram. O que é que o povo de Israel fez quando Jesus veio? Crucificam. Matam. Estão a ver, irmãos? Vemos aqui então, deixem-me fazer um parênteses para ajudar. Estão a ver a relação do texto que diz semelhante ao reino dos céus? Aqui temos uma visão clara daquilo que Deus tem, daquilo que Deus fez com Israel, e aconteceu isto precisamente. Crucificam. Aqueles que tinham enviado, aquele que veio transmitir e reforçar o convite de Deus, foi morto. Mas repara o que diz aqui. Que a disciplina de Deus veio. Vejam o que é que diz o verso 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, o que é que diz lá? Destruiu aqueles homicidas e quê? E ansiou a sua cidade. E os irmãos sabem que, pela história, depois que mataram Jesus, no ano de 70 depois de Cristo, Tito, um general romano, vem com o seu exército, destrói Jerusalém e incendeia Jerusalém. O que é que diz aqui o texto? Irmãos, vejam que quando Jesus está a falar, ainda não tinha acontecido isto. Mas Jesus já estava a alertar. Já estava a dizer. Aquele homem ficou tão aborrecido, tão desapontado, que ele mandou destruir a cidade. Irmãos, infelizmente, o que é que isto mostra? Mostra que as consequências de cada um de nós não passam despercebido a Deus. Aquele célebre versículo Gálatas 6:7, o que é que ele diz lá? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que cada um semeia, colhe. Esta atitude do ser humano andar a negligenciar a Deus pode passar muito bem por aqui, mas há um dia que todos vão ser responsabilizados pela sua negligência, pela sua indiferença ao convite de Deus. Não é? E o que é que aconteceu com este povo? Com quem? O que é que aconteceu com Israel? Ele foi destruído. E noutros textos, eles foram levados para a Síria, foram levados para a Babilónia, eles foram castigados, eles foram oprimidos. E ainda hoje, o que é que eles estão a sofrer? Ainda hoje continuam a sofrer. Porquê? Não é? Porque eles mataram
aquele que veio reforçar o convite de Deus. Mataram Jesus. Os seus servos vieram outra vez chamando a atenção. E o povo negligenciou e matou os servos. Irmãos, que Deus nos ajude a ter consciência disto. Negligenciar a Deus, negligenciar ou não dar valor, não dar importância ao convite de Deus é grave. E ainda hoje, através da sua palavra, através da mensagem, através daquilo que eu estou hoje a transmitir, o que está nos livros, na Bíblia, etc. O que é isto? É o Espírito de Deus hoje a voltar, a chamar a atenção de que Deus quer uma união, de Deus quer se relacionar connosco, Deus quer ter esta intimidade connosco, mas infelizmente muitas vezes as coisas não são como nós queremos, porque as pessoas negligenciam Deus. O que nós gostaríamos é que toda a pessoa se voltasse para Deus. Amém? Vamos a um quarto aspecto aqui a registar, que é o comportamento do dono da festa, não é? Perante o desinteresse dos convidados. Primeiro, rejeitaram. Segundo, rejeitaram na mesma e até mataram os servos. Mas o próprio dono da festa mostra uma grande misericórdia. Veja o que é que diz aqui o verso 8 e 10. Quando ele recebeu a notícia de tudo o que estava a fazer, olha qual é o convite, ou melhor, a atitude do dono da festa. Verso 8. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E agora o que é que ele diz? E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas o quê? A todos os que encontrares. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. O dono da festa, diante da recusa dos seus convidados, daqueles que eram os seu povo escolhido, aquelas pessoas que eram da sua intimidade, não é? Depois da recusa, este dono da festa, ele agora estende o convite a todos. Aos maus, aos bons. Para quê? Para encher o seu salão. Este é o terceiro aspecto, ou terceira ação de Deus com respeito àquilo que ele deseja, que é a relação e intimidade com Deus. O que é que isto representa? A grande misericórdia de Deus. Deus podia dizer assim, ok, não quero paciência. Não. Mas Deus diz, não. Está tudo pronto, está tudo preparado. Não. Vão lá fora, tragam tudo, todos. E esta aplicação, como nós sabemos, é dirigida a cada um de nós. Amém? Nós, não é? Somos agora, Deus estende o convite a todos. Deus estendeu o convite mesmo àqueles que não são judeus. Deus estende o convite a todos aqueles, mesmo que à partida nós estávamos a fazer parte da família de Deus, mas agora sim. Efésios 2, 16 a 20, eu sei que é um texto bastante comprido, mas irmão Wesley, passe para o verso 19, por favor. Verso 19 diz: assim que já não sois o quê? Estrangeiros, nem forasteiros, mas agora o que é? Mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E o 1 de Pedro 2, 9 e 10 reforça isto. Vós agora sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora diz, vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. João 1,12 ainda reforça melhor. O que é que diz lá João 1,12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, o que é que isto mostra? Mostra que todo aquele hoje que aceita Jesus como o seu Salvador se torna este povo especial, este povo escolhido, e é para ele agora
para este povo, este novo povo, para quem Deus continua a endereçar o seu convite. Nesta manhã, o Espírito de Deus está lançando o seu apelo para todos aqueles que desejam. Para Deus diz, Deus está chamando a cada um de nós. Vem. Não é? O Espírito de Deus ainda hoje continua a trabalhar com cada um de nós. O povo de Israel negligenciou, mas infelizmente o nosso Deus, por misericórdia, estende o convite a cada um de nós. Deus convida a todos. E a reflexão é, de cada um de nós, como é que eu estou a reagir ao convite de Deus? O texto é, convida, vai ou pelos caminhos e traz, convida a todos. A todos. E agora o convite é a cada um de nós. Meus irmãos, que Deus nos ajude. O nosso trabalho, hoje nós que estamos aqui como filhos de Deus, o que é que nós somos? Somos embaixadores de Deus. Não é? Deus diz que nós agora somos cooperadores de Deus. E o nosso trabalho hoje é quê? É também anunciar o convite de Deus a todos. Mas infelizmente, e aqui há uma nota que é preciso também dito, mas infelizmente há muitas pessoas, e até inclusive religiões, que fazem acepção de pessoas. Não é? Mas o convite é para todos. O convite é para todos. Brancos, pretos, altos, gordos, magros, ricos, pobres, homossexuais, prostitutas. É para todos. É para todos. O convite é para todos. Agora, cada um é que é responsável por aceitar ou não o convite de Deus. Nós não temos o direito de dizer para ti não, para ti... Não. Deus chama a todos. Por isso é que o célebre versículo diz, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu. É para todos. Vinde a mim. E diz, vinde a mim. Mas também o texto diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por isso é errado esse tipo de religião, esse tipo de pessoas que fazem acepção de pessoas. Não. Nós temos que mencionar e dizer, Deus está disponível para todos. E a Bíblia nos ensina. Deus sentou-se com aquela mulher prostituta ali ao lado dela. Ele não a rejeitou. Diz, não, tu não, que tens uma vida. Não, estava ali. Porquê? Porque nós já temos falado aqui. Porque Deus conhecia o coração daquela mulher. Ela vivendo a vida que estava a viver, ela não tinha conhecimento. O que ela queria era reunir-se com Deus. O que ela queria era ter esta relação com Deus. E Deus veio, através de Jesus, convidá-la. Vem. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério, o que é que Jesus lhe disse? Ó mulher, vai e não peques mais. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a entender. A mensagem é para todos. Agora, depois, a seguir, a responsabilidade já não é minha, não é tua. É de quem não aceita ou rejeita o convite de Deus. Então, que Deus nos ajude a entender que hoje o convite é para todos. Mas há um quinto aspecto, e que é importante nós percebermos, que a mensagem de Deus não terminou aqui. A mensagem de Deus continua. E o quinto aspecto que eu quero relacionar e dizer a vocês é que Deus convida a todos, mas Ele não aceita tudo. Eu vou repetir. Deus convida a todos, mas Ele não aceita tudo. Não é como tu queres, não é como eu quero, não é como A, B, eu quero. Não. O convite é para todos. Mas é segundo a vontade de Deus. Querem ver o versículo? Verso 11. Vamos lá ao texto e vamos lá ver o que é que aconteceu. Verso 11. E o rei, portanto o dono da festa, entrou para ver os convidados. E o que é que ele viu? Ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse-lhe então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os... Irmãos, antes de focar um pouco mais, deixe-me dizer o seguinte. Os estudiosos, aqueles que estudam a história, têm dito que era normal, muito naquele tempo,
nas festas, o dono da festa dar uma veste especial às pessoas para que eles, quando estivessem na festa, estivessem trajados com honra, não é? E todo aquele que vinha à festa, ele recebia esse traje do dono para mostrar a sua gentileza, e as pessoas, ao receberem a veste, também mostravam gentileza perante o dono da festa, e tudo seria muito bem. Irmãos, e neste banquete que Jesus fala, era importante, mais do que nunca, as necessidades da veste. E sabe porquê? Porque eu vou pedir ao irmão que ponha o verso 10, por favor, para você ver como era importante a veste no especial ali. Olha o que é que diz lá. E os servos saindo por onde? Pelos caminhos. Ajuntaram todos quantos o encontraram, tanto maus como bons. E a festa no especial ficou cheia de... Ora, os convidados. De onde é que vinham os convidados? Dos caminhos. Muitos deles, coitados, com pouca, se calhar a roupa muito desfeita, outros sem quase roupa, sem sapatos, a gente, com muitas condições negativas, não é? E então, por isso, era importante o quê? A veste. Quando eles entravam, não é? A pessoa que estava à porta dava-lhe a veste, ele entrava e pronto. E diz o texto, não é? Que ele entrou, este o dono, e diz o verso 11, que ele viu ali um homem que não tinha os trajes. Que tinha rejeitado o traje. Irmãos, e aquele homem, ao rejeitar o traje, o que é que ele estava a rejeitar? Estava a desprezar o dono da festa. E como vemos pelo texto, depois de ele ter sido identificado e questionado como é que ele tinha entrado ali, o que é que ele diz? Ele não falou. Ele não disse nada. E não disse nada porquê? Porque isto prova que ele tinha rejeitado, não é? Se ele não tivesse rejeitado, provavelmente ele teria dito: eu não vi esse traje, onde é que está? Eu gostava. Não. Ele calou-se, porquê? Porque ele sabia que quando entrou na porta e eles lhe deram o traje, não quero isso, porque é isso? Vamos transportar isto para o campo espiritual, não é verdade? Quando nós apresentamos o Evangelho de Jesus Cristo, quando apresentamos os mandamentos de Deus, o que é que muitas vezes as pessoas dizem? Isso é fanatismo. Quem é o pastor? Quem é você para me dar ordens? Quem é o pastor? Às vezes, uma vez, lembro que o meu querido pai dizia: há muito crente para mim, tem uma conversa histórica, mas eu gostava de um dia vê-lo diante de Deus. Para mim, tem uma conversa, você quer, você, o Deus assim, mas quando chegam ao pé de Deus, ninguém tem conversa. Hoje no mundo toda a gente tem conversa. Mas cuidado, irmãos. Né? Este homem emudeceu. Porquê? Porque ele mostrou que ele estava em rebelião. Ele mostrou que ele próprio não quis. Não foi por algo que aconteceu inesperado, não. Ele é que não quis a roupa. E por isso o que é que diz Deus? Lançai. E aqui está. Irmãos, como o Espírito de Deus trabalha connosco. O que é que ele diz? Lançai aonde? O que é que ele diz ao versículo? Lançai-o nas trevas. Nas trevas exterior. Onde há pranto e ranger de Deus. Espiritualmente, qual é este lugar? Ao inferno. Então de quem é que Deus está a falar? Está a falar que na sua vinda, quando Ele vier, essa ideia de que todos vão todos para o céu, não é isso que está a acontecer aqui. Não é isso que está a acontecer aqui. Este homem foi excluído, foi exposto fora. Foi posto fora, porquê? Porque não estava vestido com as vestes que o rei pretendia. Não é? Irmão, Apocalipse capítulo 3 e verso 18, é Jesus que fala à igreja de Laodiceia. E o que é que ele diz lá? Aconselho-te de quê? Que de mim compres o quê? Ouro provado no fogo para que te enriqueça. E agora? E vestes brancas para que te vistas. E não apareça a tua vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E ainda verso 19, 7 e 8 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória. Porquê?
vindas são a festa, vindas são as festas, vinha a festa do Cordeiro, não é? E o que é que ele diz lá? E já a sua esposa, a sua igreja se aprontou, e agora? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças de Deus. Irmãos, o convidado na festa, que não estava com o traje para a festa, não disse nada porque ele tinha rejeitado. E porque ele não tinha as vestes, ele foi expulso. Irmãos, isto faz comparação ao texto de Hebreus 12:14. Não é? O que é lá em Hebreus 12:14? O que é que lá diz? Não é? Segui a paz com todos e a sem a qual ninguém verá. Então o que é que nós temos aqui, irmãos? É precisamente algo muito importante. É que esta veste, no sentido espiritual, o que é que representa? A pureza de Deus. A santidade de Deus. E ninguém se pode aproximar de Deus se não for puro e santo. Por isso o Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. E essa ideia de que cada um anda como quer. Uma vez eu conversei com alguém que tinha-me dito, estou muito surpreendido porque falei com um determinado pastor, falar de alguém que não estava a viver uma vida dignamente, e ele disse-me, eu não sou polícia, cada um anda como quer. Eu disse, não, polícia, não é questão de aqui ser polícia ou não deixar de polícia. As pessoas é que não podem entrar na presença de Deus sem a vestimenta, sem o sangue de Jesus. Ninguém pode, não é? Não é andar como quer, não, nós temos que vestir-nos, deixar que o Espírito de Deus muda a nossa vida, amém? Somos aceitos na presença de Deus, porquê? Porque nós estamos cheios, revestidos, melhor dizendo, do Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus, não é? Ele diz, pelo sangue de Jesus nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Então as pessoas que pensam que a religião é alguma coisa assim, cada um anda como quer, não, irmãos. A religião exige o quê? Obediência a Deus, não é? Hoje nós, como filhos de Deus, temos que ter o caráter próprio de quem é filho de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e vermos vestidos, não é? Com aquela veste especial, irmãos. Não é? Irmãos, vejam uma coisa. As vestes, muitas vezes na Bíblia, não é exclusivamente referido à roupa que tapa o corpo. Não. Muitas vezes as vestes faz referência ao nosso caráter, à nossa maneira de ser, não é? Ao nosso... Irmãos, o próprio Adão e Eva, não é? Quando eles pecaram, o que é que eles viram? Estavam nus, não é? Quer dizer, eles, antes disso, eles não se aperceberam da sua nudez. Eles estavam cobertos com a inocência, com a vestimenta espiritual. Mas depois que pecaram, eles viram. E eles tentaram resolver o seu problema, mas Deus disse, não és tu que tens que resolver o teu problema, não. Por isso é que teve que ver a morte de um animal para que Deus pudesse vestir dignamente Adão e Eva. E nós, irmãos, precisamos que o sangue de Jesus nos cubra, não é? Para podermos estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a ter isto. Deixe-me dizer uma coisa. Entrar ali, entraram. Todos entraram. Só que a responsabilidade de permanecer ali foi daquele que foi convidado. Deus convidou a todos, não é? Eles todos entraram. Mas só que a responsabilidade dele foi dele não poder permanecer ali, porque a culpa foi dele. Ele é que não quis. E muitas vezes as pessoas culpam Deus, mas Deus não tem culpa. Deus faz o convite, mas exige, tu tens que ser santo, tu tens que mudar a tua vida, não é? Por isso é que Jesus disse a Nicodemos, não é? Necessário-te é nascer de novo, mudar de vida, vestir este vestimento espiritual, irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos, não é? O homem da palavra estava apto para entrar no salão, tanto apto que ele entrou. Só que o problema foi que ele é que era o responsável por não permanecer ali. Irmãos, e Deus nos salvou, Deus nos salva. Agora, pertence a ti e a mim a permanência na presença de Deus, através do sangue de nosso Senhor Jesus. Entrar na comunhão com Deus depende de cada um de nós. Deus já fez o sacrifício, ainda hoje estivemos aqui
de manhã, adorando a Deus e agradecendo a sua vida, o seu sangue. Muito obrigado. Agora depende de cada um de nós se quer se manter ou não na presença de Deus. Amém? Amém. Irmãos, agora lembram-se daquele versículo de Mateus 7, 22, 23. Diz que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós, não fizemos isto. E o que é que ele disse? Nunca vos conheci. Porquê, irmãos? Porque praticais a iniquidade, por outras palavras. Porque não estão vestidos. Porque não estão vestidos com a santidade de Deus, não é? Irmãos, que Deus nos ajude. Que tu e eu possamos ser aqueles, irmão Wesley, Apocalipse 3, 4 e 5, não é? Que tu possas fazer parte deste grupo, não é? Enquanto Jesus, o que é que Jesus diz aqui à igreja de Sardes? Mas tu tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas disso. O que vencer será vestido de quê? Vestes brancas. De maneira que nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Não é? Irmãos, tu e eu, que Deus nos ajude a manter-nos puros, santos diante de Deus, para podermos chegar à presença de Deus. Não é? Bons e maus são iguais perante Deus. Perante o convite é para todos. Agora, cada um é que precisa de aceitar o quê? As vestes que Deus lhe dá, as exigências que Deus lhe dá. Não é? E antes de concluir, deixe-me fazer aqui uma nota. Este contexto de dizer a ele, pega nesse homem e põe-no fora porque ele não está vestido com a veste, faz-nos entender que a palavra de Deus contraria aquela ideia de que as pessoas dizem salvo uma vez, salvo para sempre. Aquelas pessoas, aquelas ideologias, aquelas doutrinas e aquelas religiões que ensinam salvo uma vez, salvo para sempre. Irmãos, isto contraria ou não contraria aquilo que está ali? Não é? Ele entrou dentro da casa, certo? Que ele estava lá no meio. Isto, no nosso sentido figurado, o que é que significa? Significa que ele aceitou a salvação. Ele aceitou o convite. Entrou. Mas depois foi expulso. Foi posto fora. Porquê? Porque não tinha a vestimenta. Porque não tinha a santidade. Porque não tinha a pureza de Deus. Até isto mostra o quê? Que nós todos temos que aceitar a salvação, mas podemos-la perder. Se nós rejeitarmos as exigências de Deus. Não é? Então, irmãos, que Deus nos ajude a não nos deixarmos levar, não é? Mas olhar para a palavra de Deus. E ele, o homem, entrou, sentou-se ali, estava muito bem, todo mundo contente, até o dia que o dono da obra começou a olhar e disse: ei, o que é que se passa aqui? Há alguma coisa que não está bem. Mas que Deus te ajude. Não é os anos de crente que conta, não é a profissão que tu desempenhas, não é o teu ministério, nada disso conta para Deus. O que conta é o quê? É a veste, é a pureza, é a santidade. Por isso muitos chegavam a correr a João Batista para ser batizado, e o que é que o João Batista diz? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E vesti a veste de arrependimento e de santidade e vinde. Não é? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Aleluia. Irmãos, então deixem-me concluir e para dizer alguma coisa interessante em resumo. É que esta parábola, ela revela, como nós vimos, várias verdades que Jesus quer ensinar a cada um de nós. E eu tenho aqui 4 verdades importantes que nós precisamos de referir daquilo que aprendemos. E a primeira verdade é que é importante responder o quê? Positivamente ao chamado de Deus. Esta é a lição que nós temos que tirar. Senhor, ajuda-me a responder sim. O convite é feito e nós temos que dizer sim. E em segundo lugar, a segunda nota importante é que é grave o quê? Recusar o convite de Deus. É grave. Porque é que nós vimos? Tem consequências. Não é? Aquele que rejeita o convite de Deus, Deus vai ser destruído, vai ser lançado fora, não vai entrar na presença de Deus. Também, em terceiro lugar, vimos que é grave rejeitar o vestido de santidade e de pureza que Deus tem para cada um de nós. É grave. Não quero. A religião, não, irmão. Os mandamentos de Deus são difíceis? São. Mas temos que obedecer? Temos. Porque temos alguém connosco que nos ajuda a obedecer. Amém? E finalmente o que eu quero dizer é que é importante nós estarmos vestidos de santidade para estar na presença de Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Irmãos,
que nenhum de nós negligencie o convite de Deus. Ainda hoje Deus está convidando a cada um de nós, não é? Convida, vem, não é? E o convite de Deus não é apenas para sermos salvos, não é? O convite é para ter uma intimidade, certo? Porque o facto de você receber um convite, isso não é tudo. O que é importante neste convívio? O quê? É a festa, não é? Não é o convite. Não, o convite é bom, é agradável, é sinal que somos reconhecidos como pessoas importantes, como amigos de Deus, não é? Mas o que é importante para nós é depois o quê? Estarmos nesta intimidade. Quando nós vamos a uma festa, o que a gente quer não é só chegar à festa, não é? Não é só chegar lá e, cá estou eu, não. É ter intimidade, é conviver, é saltar, é brincar, é alimentarmos o nosso corpo, é estarmos juntos, é partilhar, não é? Não é isso que é importante? Irmãos, então quando Deus te convida, não é apenas para a salvação. Deus quer muito mais para ti e para mim. E Deus está a dizer, eu dou-te muito mais. Vem, senta-te aqui comigo, não é? Por isso Jesus dizia a Maria, a Marta, olha, Maria escolheu a melhor parte, porque ela está aqui sentada, não é? Ela está aqui sentada a ouvir, irmão. E é o que Deus está chamando a cada um de nós nesta manhã. Venha Jesus, não apenas para a salvação, porque é o que eu tenho dito e repito, infelizmente, há muitos que vêm para as igrejas não pelo amor e pela intimidade com Deus. Vêm porque têm medo de ir para o inferno. Tem medo que sejam julgados, então vou para a igreja. Mas isso não é tudo. Ele estava lá sentado. Mas porque não estava devidamente vestido como Deus quer, ele foi expulso. Irmãos, e que Deus nos ajude. Não é? Há um dia podemos dizer o quê? Ora vem, Senhor Jesus. Fiquemos de pé. E agradecer a Deus e estarmos atentos e dizer, Senhor, ajuda-me a ser fiel a Ti. Querido Pai Celestial, ó Deus, muito obrigado, meu Deus, por mais nesta manhã e podemos partilhar estes pensamentos com os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham, ó Senhor. Deus, fala a cada coração. Deus, nós sabemos que muitas vezes nós não entendemos bem aquilo que Tu pretendes, mas nós temos o Espírito Santo de Deus connosco que promete abençoar-nos, abrir a nossa mente. Por isso eu te peço, ó Senhor, que fales a cada coração, que ajudes cada pessoa a ter esta intimidade, esta comunhão, Senhor, poder se relacionar contigo. Oh, Senhor, como Jesus falava com o Pai, Abba Pai. Isto significa Paizinho, esta intimidade, ó Senhor, é o que nós desejamos em cada dia da nossa vida. Ajuda, dá-nos força, dá-nos saúde, Senhor. Cobre-nos com o Teu precioso sangue e ajuda-nos, Senhor, a vestir-nos este espírito de santidade, de pureza, de desenvolver estes frutos do Espírito, para que um dia possamos estar sentados à Tua mesa para sempre. E é isso que eu te peço em nome de Jesus, ó Senhor. Pai, despede o Teu povo em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Então, irmãos, até domingo, se Deus quiser, e que Deus abençoe e tenham uma boa semana na presença de Deus. Amém.